Bom dia, meu nome é Caroline, eu sou bióloga, trabalho na divisão de reservatório da Itaipu, que faz parte da diretoria de coordenação, que é a área responsável por todas as ações socioambientais aqui na área de influência do nosso empreendimento. A divisão de reservatório trabalha em várias frentes, em várias linhas diferentes. Então, o nosso pessoal, a nossa equipe atua no monitoramento da qualidade de água, atua no monitoramento das plantas aquáticas, do sedimento que aporta ao reservatório, para que nós possamos estimar a vida útil do reservatório, por quanto tempo a usina vai poder continuar gerando energia. E nós somos da equipe do monitoramento da ictiofauna. Trabalhamos então com o monitoramento do que seriam a população das espécies de peixes encontradas aqui na nossa região. Então, o nosso interesse é compreender de que maneira, quem eram os peixes que ocorriam naturalmente nesse trecho da bacia do Rio Paraná, quando a Itaipu se estabeleceu aqui, e de que forma essas populações foram evoluindo, de que forma elas se comportaram quando o reservatório foi formado, quando a barragem foi concluída e nos momentos posteriores. Então, a nossa função é coletar informações, coletar dados que possam servir de base para que a empresa adote medidas para a conservação, para a preservação, para fomento à aquicultura, por exemplo. Então, nós somos responsáveis por reunir as informações básicas. Então, quem são os peixes, aonde eles vivem, do que eles precisam para continuar mantendo uma população sustentável, aonde eles se reproduzem, em que épocas. Então, por exemplo, a Portaria de Piracema é uma legislação baseada em informações do monitoramento. Então, muitas dessas informações, inclusive, obtidas aqui no reservatório de Itaipu, com base nos nossos estudos para indicar, por exemplo, em que épocas as espécies estão reproduzindo com mais intensidade, quais são os locais preferidos por essas espécies para desovar. Então, com base nisso, nós conseguimos estimar quais são os locais que deveriam ser privilegiados no momento de se estabelecer medidas de proteção, por exemplo. E os primeiros resultados desse monitoramento, inclusive, orientaram medidas que hoje são consolidadas e são reconhecidas como um benchmarking da Itaipu na área de conservação ambiental, a exemplo do Canal da Piracema. O Canal da Piracema foi construído com base em informações obtidas dos primeiros levantamentos lá nos anos 80 e 90, que mostravam que, após a formação da barragem, os peixes continuavam apresentando as movimentações migratórias, no período migratório, e que era possível, então estudos preliminares mostraram que era possível sim que eles encontrassem um canal, uma via de passagem para continuar sua migração ao longo do Rio Paraná e realizar sua reprodução em período de Piracema. Então, graças a essas primeiras informações levantadas aí pelo monitoramento, o Canal da Piracema foi concebido, foi construído e hoje encontra-se em operação, funcionando tanto como um sistema de transposição para peixes, quanto como um sistema multifinalitário, permitindo o seu uso paralelo para esportes náuticos não motorizados, a exemplo do rafting e da canoagem, e tem revelado, inclusive, atletas de nível internacional. Bem, desde o início, então, na época de construção da barragem de Itaipu, as áreas de diretoria já se preocupavam em acompanhar de que forma se dariam as alterações ambientais associadas com a formação do reservatório para poder realizar medidas de mitigação e de compensação posteriormente. Então, isso lá nos anos 70. Nos anos de 77 a 81 foi realizado o inventário de ictiofauna da área de influência da barragem de Itaipu. E o que seria esse inventário de ictiofauna? Nada mais é do que o levantamento das espécies de peixes que ocorriam aqui na nossa região. Já naquela época, infelizmente, estavam presentes na bacia algumas espécies não nativas que já haviam sido introduzidas na bacia do Paraná e já ocorriam aqui, a exemplo da curvina e a exemplo da tilápia. Então já eram duas espécies que pontualmente já ocorriam no Rio Paraná. Posteriormente, infelizmente, outros processos de introdução acabaram acontecendo. O último deles se deu em 2008, foi uma espécie da bacia do Tocantins, provavelmente solta por aquariofilistas, que acabou se estabelecendo no reservatório e formou uma população sustentável. Essa é sempre uma fonte de preocupação. Eu vou aproveitar esse momento para comentar que a introdução de espécies não nativas
ela é sempre uma fonte de preocupação muito grande, seja em um ambiente já com vários usos correntes, como é o reservatório de Itaipu, ou um ambiente completamente intocado na natureza, é sempre um problema, porque nós temos espécies que evoluíram e que se desenvolveram naquela região, que são adaptadas para aquela região e que existe um equilíbrio entre elas. No momento em que uma nova espécie surge, esse equilíbrio ele pode ser comprometido, seja por uma competição por recursos alimentares, ou porque uma espécie se alimenta demais de uma outra espécie, então isso pode levar a desequilíbrios e eventualmente até a extinção, que é o desaparecimento de alguma dessas espécies. Então isso causaria um prejuízo ecológico muito grande. Então todos os trabalhos de acompanhamento realizados pelo Itaipu têm, entre outros objetivos, esse de acompanhar a estabilidade da nossa população de peixes aqui na região. Então se está ocorrendo algum processo de introdução. Como eu comentei, o último que se consolidou, infelizmente, foi esse lá em 2008. E agora, no início de 2020, infelizmente, nós tivemos uma nova surpresa de identificar um peixe de aquário, que nós identificamos como sendo uma espécie asiática, Chitala ornata, conhecido como peixe-faca palhaço, que foi capturado por uns pescadores profissionais que são parceiros da Itaipu no monitoramento da pesca. Esse pescador entrou em contato conosco, porque percebeu que era um peixe diferente, congelou o peixe a nosso pedido e nós fomos buscar esse exemplar e, trazendo para o laboratório, fazendo as devidas verificações, observamos que de fato é uma espécie não nativa e é uma espécie cultivada em aquários. Então essa sempre é uma preocupação nossa e é sempre muito importante que os aquariofilistas tenham essa consciência de nunca soltar um exemplar de aquário no ambiente natural. Isso pode vir a causar um desequilíbrio no estabelecimento e com consequências ecológicas graves. Mas voltando para o nosso dia a dia do monitoramento, então, como eu comentei, lá em 77, de 77 a 81, foi realizado o primeiro grande levantamento para fazer o reconhecimento das espécies que estariam presentes aqui na área de influência de Itaipu. Nesse período, considerando que existiam muitas limitações científicas, em termos de conhecimento mesmo, de que espécies seriam essas, foram catalogadas 113 espécies de peixes, no Rio Paraná e nos tributários da margem brasileira do reservatório. Então, esse trabalho, por muitos anos, foi o primeiro trabalho, foi a fonte básica de referência para os pesquisadores da área, para que realizassem, então, os trabalhos contínuos. Então, quando alguém precisava identificar uma espécie de peixe, se referia a esse trabalho que foi desenvolvido pela CETESB, que na época era uma instituição de referência no Brasil, uma das poucas instituições de referência. Então, o pessoal da CETESB confeccionou esse documento com as chaves de identificação e com as fotos dos exemplares de todas as espécies que foram catalogadas naquela época. Então, essa é a nossa linha de base. Então, tudo que aconteceu no reservatório, com os peixes do reservatório, desde a época da formação da constituição da barragem e do fechamento do reservatório em 82, nós nos baseamos, então, todas as nossas conclusões posteriores a partir das informações registradas nesse inventário. Então, que nada mais é do que um grande livro contendo então as informações dos peixes aqui daquela época. Então, a partir dos anos 90, e considerando o desenvolvimento científico da região, das universidades principalmente, e a formação de pesquisadores especialistas na área, que foi muito importante, novas publicações passaram a se tornar disponíveis e esse material foi revisado. Então, graças a todas essas revisões, hoje nós já sabemos que a diversidade de espécies na região é muito maior do que foi estimada inicialmente. Nós contamos hoje com 220 espécies de peixes na área de influência de Itaipu, o que é uma riqueza de espécies muito grande. O Rio Paraná ele é uma bacia de muita riqueza, de muita biodiversidade. E a partir das revisões, dos estudos posteriores, de toda a formação de recursos humanos acadêmicos, principalmente sediados na Universidade Estadual de Maringá e na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que são nossas vizinhas mais próximas, então deram ensejar o desenvolvimento de novos trabalhos, novas publicações, e hoje nós contamos com material muito mais atualizado para nos auxiliar nesse trabalho diário, que é a identificação das espécies de peixe. Porque todo o trabalho que nós desenvolvemos parte da premissa, precisa ter como base uma identificação correta. Então, com quem nós estamos lidando? Qual é a espécie com a qual nós estamos trabalhando? Então, esse é o primeiro ponto. Então, sendo esse um trabalho de base, fundamental para todas as nossas ações, aí nós temos linhas de trabalho diferentes.
Então, o nosso monitoramento ele consiste principalmente em reconhecer quem são os peixes aqui da nossa região. Nós vamos fazer um novo grande levantamento, iniciando agora em 2020 e concluindo em 2021. E sistematicamente, de uma forma contínua, então, nós realizamos levantamentos de ovos e larvas de peixe. Então, onde que nós coletamos ovos e larvas de peixes em diferentes regiões do reservatório, nos braços do reservatório e na região do Parque Nacional de Ilha Grande, que é um anexo do reservatório de Itaipu muito importante por ser uma região ainda pouco alterada, com um ambiente pouco alterado e que dá suporte ao desenvolvimento e à reprodução muito intensa da ictiofauna. Então é uma grande área de berçário que dá sustentação aos estoques pesqueiros do reservatório de Itaipu. Então, além de monitorar essa reprodução, observar em que épocas, em que períodos e quais são as espécies que estão desovando e se desenvolvendo em cada uma dessas regiões, outro trabalho que é mantido desde 1987 é o monitoramento da pesca profissional no reservatório, que é outro trabalho fundamental e que não tem paralelo, pela sua extensão temporal, não tem paralelo com outro monitoramento da pesca continental no Brasil. Então, o que significa que nós temos uma longa série de dados que nos permite tirar conclusões muito importantes sobre a sustentabilidade dos estoques pesqueiros. Então, nós contamos com o monitoramento em todo o reservatório de Itaipu, toda a margem brasileira do reservatório de Itaipu. Mensalmente, os nossos técnicos vão a campo, fazem esse trabalho de identificação e também observam outros parâmetros importantes, como as gônadas dos peixes, se eles, ou seja, os ovários, os testículos, se eles estão maduros ou não estão, então se é época de reprodução do peixe ou não. Observam os estômagos dos peixes, se eles estão se alimentando ou não. E quais são as espécies, então faz o levantamento periódico dessas espécies. Então essa informação da pesca profissional nos permite então fazer essas atualizações dos modelos que nos levam a concluir que o estoque pesqueiro do reservatório de Itaipu ele vem se mantendo estável, ele vem apresentando um rendimento estável já nos últimos 20 anos. Então, salvo algumas alterações pontuais, como essa introdução que eu mencionei em 2008, que foi identificada nesse trabalho, durante esse trabalho, a pesca no reservatório tem se mantido sustentável e estável. Outro trabalho, então, que faz parte da nossa rotina, do dia a dia, do monitoramento da ictiofauna, é o próprio monitoramento do canal da Piracema. Como eu comentei, os trabalhos lá anteriormente, que mostravam a movimentação dos cardumes no Rio Paraná após o barramento do Rio Paraná, deram subsídio à formação, à construção do canal da Piracema. Então ele foi concebido, construído e inaugurado em 2002. Desde 2004, então 2 anos após a sua abertura, vários trabalhos de monitoramento são desenvolvidos aqui. O primeiro deles, claro, sempre básico, é o levantamento das espécies. Além de reconhecer quais são as espécies encontradas no canal, outra necessidade, nesse caso, era identificar de que forma elas estavam se deslocando ao longo do canal. Então, quais eram as espécies que estavam usando o canal para migrar com mais ou menos intensidade, de que forma o canal da Piracema estava funcionando para permitir a migração dos cardumes, então, que se encontram no Rio Paraná, para o reservatório e para as áreas acima do reservatório. Então, para isso, foram adotadas algumas tecnologias, e uma delas, que foi utilizada de 2004 até 2010, chamava-se radiotelemetria. Então, nós fazíamos um implante de alguns transmissores, que vocês podem ver que são grandes, então tinham aproximadamente 5 centímetros de comprimento, e uma antena externa que precisava ficar fora do corpo do peixe. Então, nós fazíamos uma cirurgia, com o peixe entubado, na anestesia, com água passando pelas brânquias, levava alguns minutos, precisávamos fazer uma incisão, inserir essa marca na cavidade abdominal do peixe e fazer um furinho com uma cânula para passar essa antena para fora. Fazíamos a sutura para fechar o corte e o peixe, então, após se recuperar da anestesia, era liberado com essa antena na lateral do corpo. Toda vez que o peixe se aproximava de uma antena que ficava localizada próxima ao canal, eram antenas aéreas parecidas com as antenas de TV, ele registrava o sinal de passagem. Então, essa marca ficava mandando sinais, enviando o seu número individual. Então, nós sabíamos quem era aquele peixe, que horário que ele estava passando e perto de que antena. Então, nós conseguíamos acompanhar o deslocamento desses peixes no canal e verificar como era o comportamento deles aqui. Nessa época foram marcados 133 peixes com essa tecnologia e foram obtidas as primeiras informações
sobre o comportamento das espécies migratórias aqui dentro do canal. E é importante destacar então quem são as espécies migratórias. São aqueles peixes que durante o seu ciclo de vida, eles precisam realizar grandes deslocamentos. Então faz parte da fisiologia deles, faz parte do funcionamento do organismo deles. Para que eles estejam aptos para desovar, então para ter seus filhotes, eles precisam realizar grandes migrações, precisam se deslocar bastante, nadar bastante, queimar gordura, e eles realizam então grandes viagens, que normalmente compreendem entre 100 e 600, 700 quilômetros de distância. Então eles se deslocam ao longo do rio, buscando aquelas áreas que são mais adequadas para a sua reprodução. Então, na bacia do Rio Paraná nós identificamos 21 espécies migratórias que têm esse comportamento. Então, que durante a piracema precisam migrar para reproduzir, para desovar. Incluindo, entre essas espécies, aquelas que são as mais conhecidas, as mais famosas do Rio Paraná. O dourado, o pintado, a piapara, a piracanjuba, que são espécies de grande porte. Então, esses peixes têm esse comportamento migratório. Eles precisam se deslocar, precisam buscar as áreas para reprodução, desovam, abandonam seus filhotes à própria sorte. Então, eles liberam a grande quantidade de ovos para que pelo menos uma pequena quantidade deles consiga sobreviver até a idade adulta. O comportamento deles para tentar melhorar a sobrevivência desses filhotes é buscar áreas abrigadas. Então eles nadam, se deslocam, buscam áreas de margem na época das cheias e colocam os ovos ali, onde eles têm mais chance de se desenvolver e chegar à idade adulta, reproduzir, se desenvolver e chegarem até a idade adulta. Outras espécies de peixes são consideradas sedentárias e têm outros comportamentos reprodutivos. Então algumas cuidam dos filhotes, outras carregam os ovos, têm outros comportamentos muito interessantes. Mas o foco principal do canal da Piracema, da migração do canal da Piracema, então são essas espécies que têm essa necessidade de realizar esses grandes deslocamentos. Então essa foi a primeira tecnologia que nós adotamos para monitorar, para acompanhar o deslocamento dessas espécies aqui. Posteriormente, em 2009, nós mudamos a tecnologia. Adotamos então um transmissor menor, que poderia ser inserido então em espécies menores, com tamanho corporal menor, que eram muito mais baratas e que tinham a facilidade a principal facilidade de ter uma vida útil ilimitada. Essas marcas grandes, elas apresentavam uma bateria interna, então elas emitiam o sinal de uma forma ativa, e essa emissão de sinal consumia essa bateria que tinha uma duração de 1 ano, não mais que isso. Estas marcas que nós usamos atualmente, que são chamadas marcas pitch, elas são pequenininhas e elas não têm uma bateria interna. Elas são energizadas pela própria antena, quando elas se aproximam da antena e mandam um sinal que fica armazenado no receptor. Essas marcas, então, elas têm uma vida útil ilimitada, como eu comentei. Uma vez que o peixe a gente faz a inserção dessas marcas na cavidade abdominal do peixe e o peixe permanece com elas pelo resto da vida. Então, uma vez que ele se aproxime de uma antena, ele vai ser registrado. Nós já tivemos alguns registros obtidos 6 anos após a marcação de um peixe e depois de muito tempo dele ter saído do canal da Piracema. Foi o caso de uma curimba. Então isso acaba nos fornecendo informações importantes, inclusive sobre o tempo de vida dessas espécies, que para muitas delas não existe essa informação. Quanto tempo vive um peixe naturalmente, no ambiente natural? Então esse tipo de informação também pode ser fornecido por esse tipo de tecnologia. Outras marcas que nós utilizamos para facilitar principalmente o reconhecimento pelos pescadores, já que essas marquinhas internas ficam dentro do corpo do peixe e o pescador só vai encontrar no momento em que vai limpar o peixe, isso quando muitas vezes ele nem localiza, já que elas são muito pequenas, escurinhas, então elas podem se confundir com as vísceras, nós utilizamos marcas externas para facilitar o reconhecimento. Então estas marcas, elas são posicionadas próximos à nadadeira do dorso do peixe, nas costas do peixe. Então elas são fixadas com o auxílio de uma agulha, uma pistolinha, e ficam presas então por essa parte interna e com essa parte externa, então posicionada do lado de fora do corpo do peixe. São esses dois modelos que nós usamos atualmente. Então o pescador que localiza um peixe que foi marcado pelos nossos trabalhos de monitoramento, ele vai observar uma dessas duas marcas. E aí essa marca que ele vai abrir, ela tem uma mensagem em papel, e esta outra marca só tem um númerozinho individual e um telefone da Itaipu. Ele entrando em contato conosco e passando as informações de número da marca,
aonde ele capturou esse peixe e quando ele capturou esse peixe, nós entramos em contato com ele, levamos um brinde para agradecer pela participação no projeto, fornecendo informação, o peixe é dele, nós só queremos saber quando e onde ele capturou. Graças a essas informações que são obtidas por esse projeto de marcação e recaptura, essa é a técnica, ela é conhecida dessa forma, como marcação e recaptura. Então, graças a essas informações, nós conseguimos acompanhar o deslocamento dos peixes fora do canal da Piracema. Enquanto as marcas eletrônicas têm a limitação de precisar de uma anteninha, onde o peixe vai passar perto dela para ser registrado lá eletronicamente, essas marcas não. Então, por mais que o peixe saia do canal e a gente perde ele de vista, digamos assim, com essa marca, se o pescador recapturar ele em qualquer lugar ao longo da bacia e telefonar para a gente vai saber até onde ele chegou. Então, graças a isso, nós temos alguns registros de deslocamentos superiores a 600 km, transpondo mais de 2 barragens. Então, passando, por exemplo, pelo canal da Piracema de Itaipu e pela pescada de peixes de Porto Primavera, que é a nossa vizinha aqui acima do reservatório. Então, graças a essa tecnologia, esse trabalho que é mantido desde 1997 e que já marcou aí mais de 80 mil peixes, nós temos muitas informações sobre quais são as rotas e as épocas migratórias das espécies. Então, fornecendo informações fundamentais para a conservação, para medidas de conservação. Bem, uma vez que nós apresentamos os métodos, as técnicas que são usadas para marcar os peixes e rastrear o seu deslocamento ao longo do Rio Paraná e do reservatório de Itaipu, nós vamos então agora até o portinho, localizado no Refúgio Biológico Bela Vista, aqui em Foz do Iguaçu, onde eu, meu colega Maurício, engenheiro de pesca, e o Celso, que é engenheiro de agricultura da área de fomento e pesquisa de aquicultura aqui da Itaipu, vamos realizar uma atividade de marcação empregando o pacu como espécie modelo, então a marcação e a soltura para posterior acompanhamento. Bom, pessoal, vamos mostrar então como que é a nossa metodologia para a marcação dos peixes para os nossos estudos ecológicos. Comprimento total 41,3, comprimento padrão 34,5. Nós utilizamos duas marcas. Uma delas é interna, fica na cavidade abdominal do peixe, que é esta marquinha aqui de 23 milímetros, tem uma um pouquinho maior, que nós usamos de 32, exatamente desse mesmo modelo. Então nós realizamos a leitura dela, para a identificação do número que já vem programado de fábrica. Então anotamos esse número, que vai permitir que o peixe seja reconhecido individualmente quando ele passar por uma das antenas do canal da Piracema. Então nós inserimos essa marca com auxílio de um bisturi no peixe após o processo de anestesia. E a segunda marca que nós inserimos é uma marca externa. A marca externa, ela tem dois modelos. Então, um deles é essa aqui, que nós chamamos de marca Tibar, porque é uma barrinha em T. Então, ela é aplicada com auxílio dessa pistolinha e ela tem menos informação. Ela tem um número individual para identificar o peixe e o telefone da Itaipu. Ligue grátis no 0800 para que o pescador entre em contato conosco e forneça então as informações de onde e quando ele capturou esse peixe. Então nós entramos em contato com o pescador, devolvemos o contato e vamos até ele para levar um brinde pela participação fornecendo informações para o projeto. E o outro modelo da marca é este aqui, que é um tubinho plástico, com uma mensagem em papel e que também tem um número individual que vai próximo à nadadeira dorsal do peixe. Pessoal, como a gente acompanhou agora, eu sou o Maurício, estava com a Caroline e com o Celso no portinho, né? Esse foi o processo de marcação de peixes. Através desse processo, nós conseguimos ter aí uns deslocamentos, né, recorde de peixes que até então não tínhamos informação. Só a título de exemplo, nós tivemos uma piapara que foi marcada aqui na Itaipu e foi recapturada
em torno de 620 quilômetros acima da barragem, né? Transpondo aí a barragem de Porto Primavera também, onde existe um dispositivo, uma escada para peixes, e que é possível os peixes transporem. Outro grande recordista que chamou muito a atenção foi o Macurimba, em que marcamos na usina de Aceretá, uma grande parceira de Itaipu no projeto de marcação de peixes, que foi recapturada no rio Uruguai, né? Então ela foi marcada em Aceretá e se deslocou no sentido a jusante do rio, entrando no rio Uruguai, e foi recapturada, e através da comunicação pelos pescadores, né, que encontraram a marca, pegaram a mensagem externa e entraram em contato pelo telefone, foi possível obter essa informação até então inédita, né? Foi um deslocamento de em torno de 1.800 quilômetros. Com as informações que nós conseguimos agrupar tanto em Iaceretá, Itaipu e Porto Primavera, fica evidente que os sistemas de transposição que nós temos nas 3 usinas, eles promovem uma conexão na bacia do Rio Paraná. Então, por uma área aí mais extensa do que 2.000 quilômetros, nós conseguimos ter o deslocamento dessas espécies. Esses registros eles foram recentemente confirmados eletronicamente, né, com as marcas eletrônicas e os chips que vocês acompanharam. Nós podemos ver que peixes saíram do elevador de Aceretá, que é o sistema de transposição deles, e cruzaram o canal da Piracema aqui em Itaipu, né? Essas informações também são muito valiosas para tempo de deslocamento. Então nós conseguimos obter para o Dourado essa informação de que ele conseguiu transpor a usina de Iaceretá, todo o reservatório de Iaceretá, e transpor o canal da Piracema em torno de 90 dias, né? Um tempo aí relativamente curto, né? Pensando em que ele tem que se orientar pelo reservatório de Iaceretá, encontrar o canal da Piracema e transpor também. Bom, pessoal, outra componente do monitoramento da ictiofauna, que também está junto, né, traz informações para a gente, é o monitoramento da pesca. O monitoramento da pesca ele é realizado no reservatório de Itaipu desde 1988. Ele é feito através de uma parceria com as colônias de pesca, né, que são as entidades que agrupam os pescadores profissionais aí no reservatório, e através dele nós conseguimos obter informações de rendimento, né? Então conseguimos avaliar como estão os estoques de peixes presentes no reservatório, e usando essas informações nós conseguimos ver que nos últimos 20 anos o reservatório tem estado estável. Os estoques pesqueiros estão estáveis, estão saudáveis para serem explorados pelos pescadores. Essas informações que são obtidas lá em campo com o levantamento da reprodução dos peixes, como estão os órgãos reprodutores dos peixes, se eles estão em maturação, se eles já se reproduziram, também compõem informações preciosas para serem utilizadas junto aos órgãos que são os legisladores para promover ações de conservação dos estoques pesqueiros, tanto no reservatório quanto na bacia do Rio Paraná. Então, medidas de proteção das espécies são baseadas em cima de informações levantadas através de monitoramentos como esse. Bom, pessoal, agora eu vou chamar de volta a Carol aqui para falar um pouquinho aí do que a gente tem no futuro do monitoramento da ictiofauna. Algumas ações que estamos desenvolvendo e que são uma tecnologia de vanguarda e que Itaipu já está aplicando para melhorar a forma de monitoramento. Bem, vocês já conheceram então como funcionou o nosso monitoramento, como nós fazíamos o reconhecimento dos peixes no passado, no presente, e agora vamos falar um pouco das nossas futuras. Uma das principais tecnologias que vem sendo investigadas nos últimos anos para permitir o levantamento de espécies de uma forma não invasiva, ou seja, sem a necessidade de capturar os peixes, matar os peixes e efetivamente ter o organismo nas mãos, é chamado de DNA ambiental. A Itaipu tem um convênio com a Universidade Federal do Paraná desde 2018 para desenvolvimento de uma técnica que permita que façamos o levantamento periódico, então obtenhamos de forma periódica a listagem das espécies encontradas no canal da Piracema sem a necessidade de capturar efetivamente esses peixes. Então, como isso funciona? No passado, nós já coletamos amostras de tecidos do músculo desses peixes e enviamos para a universidade. A universidade fez o processamento dessas amostras e traçou um perfil de
perfil genético. Então cada espécie tem um perfil genético. Junto com esses perfis que foram traçados pela universidade e por outros que foram depositados em bancos de dados públicos por outros pesquisadores, nós já temos uma boa base de informação que nos permite, então, a partir de uma amostra de água coletada no ambiente, devidamente processada, encontrar nessa amostra de água fragmentos do DNA desses peixes que foram perdidos por escamas, por muco, pela pele, porque eles vão perdendo, todos os organismos aquáticos vão liberando células no ambiente, vão liberando células na água, e essas células então contêm fragmentos de DNA. E esses fragmentos de DNA podem ser recuperados da água, então, e uma vez que se faça o sequenciamento, e esse sequenciamento corresponde exatamente a uma sequência que já tinha sido determinada com a espécie nas mãos lá no passado, nós podemos então, por essa comparação, ter segurança de que aquela espécie estava presente, com base apenas em uma amostra de água. Então essa é uma grande ferramenta para o futuro, para que a gente possa então evoluir, avançar e dispor de metodologias mais efetivas, mais precisas, com menor custo e com menor impacto ambiental. Bem, concluindo então, gostaríamos de resgatar lá no início da apresentação, quando nós falamos então dos primeiros levantamentos, das primeiras preocupações de Itaipu, na época ainda da construção da barragem, em relação ao ecossistema que o cercava. Itaipu sempre teve essa preocupação, que foi pioneira no setor elétrico brasileiro, serviu de base para muitas ações adotadas depois por outras empresas do grupo Eletrobras, inclusive, em reconhecer, valorizar e dispor de ferramentas, de meios e buscar principalmente informações que são a base para qualquer ação devidamente orientada. Então, a Itaipu sempre se preocupou em buscar informações, em coletar dados, para dispor então de subsídios para implementar ações futuras. Então, a exemplo do fomento à agricultura, as ações de reflorestamento, as ações de conservação e os mapeamentos das áreas de desova dos peixes, então permitindo saber onde é o melhor local para instalar, por exemplo, uma aquacultura em tanque-rede, um porto de areia. Então, nós conseguimos dispor hoje de informações que permitam nós tomarmos decisões mais inteligentes, de forma, então, a resguardar a nossa biodiversidade e todo o ecossistema que cerca, então, a nossa empresa e que é patrimônio de todos os brasileiros, principalmente aqui da nossa região lindeira. Eu gostaria de agradecer pela atenção, por terem assistido essa apresentação e acompanhem, então, as nossas publicações nas redes sociais e, se tudo der certo e a situação da pandemia nos permitir, aí a gente espera que sim, temos certeza de que as coisas vão se alinhar. Em outubro nós temos o Dia Mundial da Migração de Peixes e pretendemos contar então com ações de mobilização para, mais uma vez, falar da importância da migração para a conservação das espécies de peixes, que são um patrimônio tão importante para todos nós brasileiros. Muito obrigada.